não é isso? Nós elegemos os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, enfim, os nossos parlamentares, para elaborar as normas que devem reger a sociedade. Está lá no parágrafo 1º do artigo 1º, salvo engano, né, da Constituição. E esse já é um tema bastante interessante, porque isso, por si só, já me dá um gancho para poder te perguntar, porque também está previsto no artigo 2º, né, a famosa tripartição de poderes de Montesquieu, né, cada um no seu devido papel, não é? Legislativo, executivo e judiciário. Você acha que esse princípio vem sendo observado? Lamentavelmente não, João. Lamentavelmente não. No Brasil, a separação dos 3 poderes não tem sido respeitada, especialmente por parte de algumas esferas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem investido em pautas que são do Poder Legislativo, tem atuado para criminalizar condutas, descriminalizar condutas, tem avançado em temas que são temas de competência exclusiva do Legislativo. E é muito importante que continuem a ser de competência exclusiva do Legislativo. Como você disse, nós escolhemos os nossos parlamentares, que estão lá para representar a diversidade da sociedade brasileira, a pluralidade da sociedade brasileira, seja através da Câmara, com a representação proporcional às populações dos estados, seja no Senado, respeitando um sistema federativo com participação igualitária dos senados, mas são eles que representam a sociedade e que têm a competência para discutir, deliberar e aprovar os projetos de lei, as propostas de emenda à Constituição, e não o Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, tem avançado nestas pautas de forma, eu diria, a gerar um cenário de insegurança jurídica que é muito prejudicial para o nosso país, que prejudica toda a sociedade, que prejudica os investimentos externos. João, insegurança jurídica talvez seja o principal ingrediente para que uma sociedade não consiga progredir. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos garantir as liberdades e tudo isso é possível dentro do direito, dentro do respeito a essa tripartição de poderes, para que o executivo cumpra a sua missão, o legislativo a sua e o judiciário se limite a examinar e julgar os casos que são levados às barras da justiça, como diria meu avô. Os casos que são levados, através de nós, advogados e advogadas, aos tribunais, na primeira instância, aos tribunais superiores, ao Supremo Tribunal Federal. É preciso uma grande reflexão da sociedade nesse sentido e é preciso que aqueles que estão investidos da responsabilidade de participar de órgãos e entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil, tenham a coragem de enfrentar esse tema, de enfrentar essa situação e de reagir aos excessos que vêm sendo praticados. Essa preocupação ela tem sido realmente agora externada de forma bastante veemente pela própria sociedade, não é? Os jornais estampam em suas capas, a comunidade científica vem debatendo isso, né, na esfera universitária, de pesquisas, etc. e tal, e parece que também é um fenômeno mundial, não é? Essa tendência do Poder Judiciário querer desbordar, não é, daquela sua competência, adentrando as searas, como você mesmo disse, não é, que pelo artigo 2º, pelo parágrafo 1º do artigo 1º, o artigo 2º, 22, 44 e 48, são competências privativas do Congresso Nacional, como, por exemplo, essa matéria de natureza penal, não é? Penal e processo penal. E há uma série de questões que vêm sendo debatidas nessa seara. Você falou muito bem, não é? O Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente, acabou por considerar crime, não é? Uma determinada conduta que não estava tipificada em lei, né? E para essa segurança jurídica, o nosso artigo 5º já estabeleceu que não há, aliás, um brocardo, né? Enfim, um princípio... Não há crime sem lei anterior que o defina, exatamente, nem pena sem prévia combinação legal. Desde Roma antiga, não é? Então, e por outro lado, acabou-se por abrir inquéritos para averiguar supostas condutas delitivas que também não tem previsão legal, não é? Fake news,
isso aí é um outro problema muito sério, porque viola-se o sistema acusatório. O Supremo Tribunal Federal, além de se imiscuir em pautas do Legislativo, de competência do Legislativo, na sua própria atuação jurisdicional, tem desrespeitado o sistema acusatório do processo penal. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, não requer, de ofício se decide, requer o arquivamento, não se arquiva o inquérito. No inquérito são incluídos investigados sem que ninguém o requeira e sem que nenhum fato típico seja praticado, apenas por deliberação exclusiva e monocrática do ministro relator. É um conjunto de excessos e abusos que precisa ter freio, precisa parar. A gente não pode admitir isso e não pode conceber. E olha, mesmo, João, aqueles que defendem que no momento recente da nossa democracia, a atuação do Supremo Tribunal Federal foi importante para resguardar o próprio Estado democrático de direito. Mesmo quem tenha essa compreensão, tem que ter agora uma nova compreensão de que não foi dado ao Supremo Tribunal Federal um salvo-conduto ilimitado para agir no que suas excelências, os ministros, entenderem que devem agir, substituindo ao próprio órgão acusatório. João, a gente acompanhou o caso de gente que não foi solta com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República para que a pessoa fosse colocada em liberdade e tivesse substituída a prisão por medidas cautelares alternativas. Teve gente que morreu aguardando decisão. E essa questão também é muito importante, porque aí também existe o princípio aí da competência do Ministério Público lá no 129, não é? E, eventualmente, e aqui ficando claro para todos, né, a importância institucional do Supremo Tribunal Federal, o papel histórico que o Supremo Tribunal Federal sempre desempenhou, não é? O respeito que a sociedade sempre teve para com o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, né? A importância, como o nosso querido amigo ministro Marco Aurélio, que fica aqui um grande abraço a ele, né? A importância daquela capa, não é? Então, essa autocontenção, ela é muito importante, ela é necessária, porque a própria sociedade passa a questionar, agora, né, com esse episódio mais recente aí, desse embate que ganhou feições internacionais, né, com o Elon Musk, que é o sócio controlador do X, né, ex-Twitter. Então, isso acaba desgastando muito a imagem do poder judiciário como um todo, né? Aliás, como o Estadão e a Folha fizeram ressaltar essa semana ainda, editoriais recentes. Editoriais bem recentes, né?